Aves aquáticas. Bem-vindos a mais um episódio de Vida Sob as Ondas. E este é o episódio 4. Se você ainda não viu os outros episódios, acesse a playlist para ficar por dentro. Eu aconselho vocês a assistirem em ordem. Não tem como falar sobre vida marinha, vida aquática, que seja, sem falar a respeito das aves. As aves, elas são muito importantes para o ecossistema aquático, seja nos rios, nas lagoas, nos mares, enfim. As aves são muito importantes. E é por isso que eu decidi trazer elas aqui. Como não tem um grupo específico de aves que eu vou tratar, sendo apenas aves aquáticas no geral, ou seja, eu vou falar tanto de pato, pinguim, flamingo, não tem uma espécie única que eu vou falar aqui de ave. Eu vou falar de várias. Com o detalhe de que elas sejam aquáticas. O que é uma ave? Você já se perguntou o que faz um animal ser classificado como uma ave? Aves são animais de sangue quente. Elas fazem parte de uma classe de seres vivos vertebrados. Ou seja, até agora, na nossa série de Vida Sob as Ondas, a gente tratou apenas de animais invertebrados. O que são animais vertebrados e animais invertebrados? Animais vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral e crânio. E animais invertebrados são os que não possuem. De uma forma bem resumida, é isso. As aves são caracterizadas também pela presença de penas, um bico sem dentes. Elas botam ovos de casca rígida, elas têm um esqueleto resistente e leve, e as aves estão presentes em todas as regiões do mundo e variam significantemente de tamanho. Então é isso que faz um indivíduo ser uma ave. A cloaca é um orifício com diversas finalidades nas aves. Não é só por aí que saem os dejetos. Como a maior parte das aves acasalam juntando as cloacas, esse ato se chama beijo cloacal, já que a maioria das aves não possuem pênis. Existem algumas exceções que possuem pequeno pênis, sim. É também por aí que as fêmeas depositam os ovos. Os machos possuem 2 testículos internos que durante a época do acasalamento aumentam de tamanho centenas de vezes para produzir esperma. As fêmeas da maior parte das famílias possuem um único ovário funcional, que é o ovário esquerdo. Esse ovário é ligado a um oviduto, embora as aves de algumas espécies tenham 2 ovários funcionais. Muitas espécies de aves, quando filhotes, nascem sem penas e vão adquirindo a plumagem conforme vão crescendo. Essa parte é um pouco complexa, mas eu vou explicar e eu espero que vocês entendam com as imagens e tudo mais. O sistema ósseo das aves é constituído por ossos extremamente leves e com cavidades de ar ligadas ao sistema respiratório. Nos adultos, os ossos do crânio estão fundidos entre si e não apresentam suturas cranianas. As órbitas são de grande dimensão e separadas por um septo nasal. A coluna vertebral divide-se nas vértebras cervicais, torácicas e lombares e caudais. As vértebras cervicais, que são a do pescoço, cujo número varia significativamente entre as espécies, são particularmente flexíveis. No entanto, o movimento nas vértebras torácicas é limitado e completamente ausente nas vértebras posteriores. As últimas vértebras encontram-se fundidas com a pelve. As costelas são achatadas. O externo apresenta uma quilha que sustenta os músculos peitorais envolvidos no voo, embora ele esteja ausente nas aves que não podem voar, tipo a galinha. Os membros anteriores encontram-se modificados na forma das asas. Embora o tamanho e a forma do bico das aves varie bastante, de espécie para espécie, a sua estrutura é idêntica. Todos os bicos são constituídos por 2 mandíbulas, a superior e a inferior. A mandíbula superior está apoiada num osso denominado intermaxilar, cujas ligações permitem que a mandíbula seja flexível e se mova para cima e para baixo. A mandíbula inferior está apoiada num osso denominado osso maxilar inferior. A superfície exterior do bico é constituída por uma camada fina de queratina, denominada ranfoteca. Entre a ranfoteca e as camadas mais profundas da derme, existe uma camada vascularizada ligada diretamente aos ossos do bico. A ranfoteca forma-se nas células na base de cada mandíbula e cresce continuamente na maior parte das aves, enquanto em algumas espécies muda de cor conforme a estação. Algumas espécies que se alimentam de peixe, como os mergansos, têm os bicos serrilhados que mantêm preso os peixes escorregadios. A visão das aves é geralmente bastante desenvolvida. As aves marinhas apresentam lentes flexíveis, o que lhes permitem ver claramente tanto no ar como dentro da água.
Algumas espécies têm dupla fóvea. A fóvea ou mancha amarela é a região central da retina do olho, onde se concentram os cones e onde se forma a imagem que será transmitida ao cérebro. As aves são tetacromáticas, possuindo cones não só sensíveis à luz verde, vermelha e azul, como também à luz ultravioleta. Muitas aves exibem padrões de plumagem refletora ultravioleta, que são invisíveis ao olho humano. As pálpebras das aves não são usadas para lubrificar. Em vez disso, o olho é lubrificado por uma terceira pálpebra que se desloca na horizontal, denominada membrana nictante. Esta membrana também cobre o olho e funciona como uma lente de contato em muitas aves marinhas. As aves com olhos nas partes laterais da cabeça têm um grande campo de visão, enquanto as que têm os olhos na parte da frente da cabeça têm uma visão binocular e são capazes de estimar a profundidade. Cada espécie de ave tem sua forma de se defender. Eu vou focar nas aves marinhas. Algumas jassanãs, o pato-ferrão, o pato das torrentes e novas espécies de abibes apresentam um espingão afiado na asa, que usam como uma arma. Os patos-vapor, os cisnes e os gansos, as pombas do Ártico, os montuns e os acaravões apresentam uma protuberância óssea na áulula para esmurrar os oponentes. Outras aves, como os cisnes, são capazes de morder e defender os seus ovos ou as crias. O sistema digestório das aves é constituído por um papo, onde é armazenado o conteúdo digestivo, e uma moela que contém pedras, que as aves engolem para moer os alimentos, como forma de compensar a falta de dentes. A maior parte das aves apresentam uma digestão bastante rápida, de modo que não interfere no voo. Algumas aves migratórias adaptaram-se de modo a usar proteínas de várias partes do corpo como fonte de energia adicional durante a migração. Muitas aves regurgitam alguns restos de animais. Embora a maior parte das aves necessitam de água, as características do seu sistema excretor e a ausência das glândulas que produzem suor fazem com que a quantidade necessária seja reduzida. As aves marinhas estão adaptadas para beber água salgada do mar, possuindo glândulas de sal na cabeça que eliminam o excesso de sal através das narinas. As famílias dos pombos, dos flamingos e dos pinguins produzem para as crias um líquido nutritivo denominado leite de papo. Tal como os répteis, os rins das aves transformam a água e os líquidos em uma substância diferente da ureia, que é a substância que, por exemplo, nós humanos liberamos quando urinamos, enfim. Os rins das aves liberam essa substância no intestino. As aves não têm bexiga e nem uretra exterior, com a exceção dos avestruzes. Essa substância é expelida em conjunto com as fezes e com outros dejetos semissólidos. Este material é expulso através da cloaca em conjunto com os dejetos intestinais. É por isso que dizem que as aves elas cagam e mijam ao mesmo tempo. O alcance auditivo das aves é limitado. O ouvido não apresenta pavilhão auditivo externo, embora o orifício seja revestido por penas. Em algumas aves de rapina, como por exemplo a coruja, estas penas formam tufos que se assemelham a orelhas. O ouvido interno apresenta uma cóclea, mas não em espiral como nos mamíferos. Algumas aves aquáticas da família Anatidae são usadas como animais de produção. Muitas espécies de patos são usados para produzir ovos e carne, que é bem comum de se comer inclusive aqui no Brasil. Algumas espécies de ganso também são utilizadas para esse mesmo meio. Inclusive tem um prato francês conhecido como foie gras, que em tradução livre é fígado gordo, que é nada mais nada menos que o fígado doente do ganso. Esse prato é bem polêmico pela forma que se extrai ela, que é tendo que adoecer os gansos. Realmente é bem chocante ver isso. E as penas dos gansos são utilizadas também para fazer alguns enchimentos para travesseiros e afins. Agora vamos para a minha parte favorita, que é falar algumas espécies. Bom, aqui eu vou citar alguns exemplos de espécies de aves aquáticas. Não vai ter um grupo específico porque vão ser vários. Eu vou citar a ordem do animal e vou citar a espécie também. Não vou citar todas, obviamente, vou citar aquelas que eu lembrar no momento e que eu querer. Vamos começar pelos peliconiformes. Peliconiformes é uma ordem de aves distribuído à escala global e habitam sobretudo regiões costeiras, marinhas e perto de grandes lagos. Uma vez, os peliconiformes foram considerados parte dos ciconiformes, mas foram desclassificados atualmente pelo Congresso Ornitológico Internacional e voltou a considerá-los uma ordem própria.
Os pelicaniformes são aves aquáticas de médio a grande porte que se caracterizam pelas patas formadas, onde todos os 4 dedos se encontram unidos por uma membrana interdigital. A maioria das espécies tem um saco extensível sustentado pela mandíbula inferior. A plumagem tem coloração muito diversa. De acordo com a espécie, ela varia entre negra e branca. O pescoço é comprido na maioria das espécies, as patas são curtas. O bico é bastante longo e, em muitos casos, ele termina num gancho. Grande parte das espécies estão especialmente adaptadas para a pesca de peixes, de moluscos e crustáceos, a partir do voo. São habitualmente gregários, reproduzindo-se em colônias numerosas. Durante a época de reprodução, a cor das patas e do saco tornam-se mais intensas, especialmente nas patolas. Os ninhos são feitos no chão e a incubação leva entre 20 e 55 dias, dependendo da espécie. O IUCN lista 22 espécies de pelicaniformes na classificação tradicional como ameaçadas de extinção ou em perigo, entre as quais o cormorão das Galápagos, que é endêmico deste local, e os principais riscos que ameaçam o grupo são a caça e a perda de habitat e o envenenamento acidental em zonas poluídas. Agora vou citar alguns exemplos de pelicaniformes. Pelicano. Os pelicanos são um gênero de grandes aves aquáticas que compõem a família Pelicanidae. São caracterizados por um longo bico e uma grande bolsa na garganta, utilizada para capturar presas e drenar a água de conteúdo recolhido antes de engolir. A maioria tem plumagem pálida, porém ocorrem penas negras, cinzentas, castanhas e rosadas. O bico, a bolsa e a pele facial nua adquirem cores vivas na época reprodutiva. As 8 espécies de pelicanos vivos têm uma distribuição global irregular, variando bastante dos trópicos para a zona temperada, embora estejam ausentes do interior da América do Sul e das regiões polares e do Oceano Aberto. Assim como a maioria das aves aquáticas possui os dedos unidos por membranas, os pelicanos são encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida. Garça. A garça pertence à família Ardeidae, que faz parte das ordens dos pelicaniformes, que inclui os socós e as garças. Eles vivem em bandos, frequentam rios, lagoas, praias marítimas ou manguezais de pouca salinidade e se alimentam principalmente de peixes, sapos e outros animais aquáticos. Algumas garças, como a vaqueira, se alimentam de insetos e não possuem relação com os ambientes aquáticos. Bico de sapato. O bico de sapato é pertencente a uma família única. Ele tem as características de uma cegonha, de um pelicano e de uma garça, mas ele não é parente de nenhum deles. Os cientistas acreditam que o seu parente mais próximo seja o cabeça de martelo. Ele vive em regiões pantanosas localizadas no centro do continente africano, do Sudão à Zâmbia, alimentando-se basicamente de peixes e rãs. É uma espécie de pelicaniforme, a única da família, e seu nome comum se refere à forma de seu enorme bico. E ele aparece no meu vídeo sobre as 10 aves com os cantos mais assustadores. Vale a pena ver lá, e o canto dele, assim, parece um tiro. Mobelha. Uma ovelha é de uma família única. Uma ovelha faz parte da ordem dos gavídeos e contém apenas o gênero Gavia, e suas 5 espécies também são chamadas de mobelha. Estas aves aquáticas habitam sobretudo lagos de água doce e rios, podendo se deslocar-se para as zonas costeiras durante a época de reprodução. A sua distribuição geográfica está limitada ao norte da Europa e à América do Norte. Uma ovelha também faz presença no meu vídeo dos 10 animais mais assustadores. O seu canto é muito utilizado em filmes de terror. Cegonha. As cegonhas fazem parte da ordem dos ciconiformes. É um gênero da família dos ciconídeos. 6 das 7 espécies vivas ocorrem no Velho Mundo, mas a cegonha manguari tem distribuição sul-americana. Além disso, os fósseis sugerem que as cegonhas eram um pouco mais comuns nas Américas tropicais em tempos pré-históricos. O pinguim é uma ave da família altamente modificados para uma vida aquática. Sendo suas asas adaptadas para promover impulso através da água, essas aves estão amplamente distribuídas pelas águas mais frias do hemisfério sul, especialmente na Antártida e ilhas dos mares austrais, chegando à Terra do Fogo, Ilhas Malvinas e África do Sul, entre outros. Apesar da maior diversidade de pinguins encontrar-se na Antártida e regiões polares, há também espécies que habitam os trópicos, como por exemplo o pinguim das Galápagos, que fica nas Ilhas de Galápagos, obviamente.
Considerando-se o número de indivíduos, a maioria ocorre nas proximidades da Antártida. Porém, apenas 2 espécies estão restritas a essa região, de forma que a maioria estão distribuídas em grande diversidade, ocorrendo na Nova Zelândia e em ilhas ao redor. E um pinguim bastante interessante que eu acho é o pinguim de penacho amarelo. Esse pinguim que tem esse visual maneiro. Ele faz presença no meu vídeo falando sobre os 10 animais monogâmicos. Vale muito a pena ver. Flamingo. O flamingo também tem uma ordem própria. Eles já foram considerados parte da ordem dos ciconiformes, mas foram desclassificados. E eu falei deles em Os Animais Mais Lindos do Mundo. Anseriformes. Agora vamos para uma outra ordem. Os anseriformes é uma ordem de aves aquáticas que contém 161 espécies distribuídas por 48 gêneros e 3 famílias. Patos. Pato é o nome comum para numerosas espécies de aves aquáticas pertencentes à família Anatidae. Os patos são menores de pescoço. Os patos são menores e de pescoço mais curto que os cisnes e os gansos, que são membros da mesma família. São divididos em muitas subfamílias, sendo principalmente aves aquáticas que podem ser encontradas tanto em ambientes como água doce quanto em água salgada. Os patos, eles voam, eles andam e eles nadam. Marreco. O marreco é uma espécie de pato, de pequena dimensão conhecida pelo nome comum. É uma espécie de pato com distribuição natural em grande parte da Europa Ocidental e do oeste da Ásia. E na verdade essa espécie ela pode viver em vários locais aí. A espécie é estritamente migratória, com toda a população indo migrar durante o inverno para o sul e sueste em direção à África Austral e ao subcontinente indiano, em particular para a região e a Austrália, formando grandes bandos. Com os pequenos patos da subfamília Natidae, essa espécie desloca facilmente a partir da água com uma torção rápida em voo. São as zonas vegetadas das margens de lagos e pântanos. Os marrecos são conhecidos como patos não domesticados. É mais ou menos isso, eles são idênticos aos patos. Eles são patos, só que eles são patos que não são domesticados e que ainda possuem bastante do seu instinto natural. E é por isso que eles são aves migratórias. É uma grande diferença, por exemplo. São aves migratórias, são aves, enfim, tem muito do instinto deles, né? Eles crescem mais rápido. Os filhotes ficam independentes mais rápido também. E uma subespécie aqui de marreco que eu quero citar é o marreco mandarim. O marreco mandarim é uma subespécie de marreco muito bela que pode ser criado como animal de estimação em fazendas e chácaras. Ele é conhecido como uma ave ornamental e não como uma ave de produção, o que significa que ele é muito utilizado para embelezar os jardins, para embelezar o local, enfim. E é bastante caro aqui no Brasil, por sinal. Cisne branco. O cisne branco, conhecido também como cisne mudo ou cisne vulgar, é uma espécie de cisne nativa da Eurásia. É uma ave que não é migratória, mas foi introduzida na América do Norte e em outras regiões como animal ornamental de jardins, assim como o marreco mandarim. E ele pertence à família Natidae, a qual também pertence os gansos e os patos. Cisne negro. O cisne negro, ou cisne preto, é uma ave aquática australiana pertencente à família Anatidae. Os cisnes também são apreciados como aves ornamentais, tanto preto quanto branco, e eu cito eles em Os Animais Mais Lindos do Mundo, e também nos animais monogâmicos. Ganso. O ganso é um nome comum para diversas espécies de aves aquáticas da família Anatidae. Esse grupo compreende aos gêneros Anser e Branta. Algumas outras aves, como as tadornas, têm a palavra ganso em seus nomes. Seus parentes mais próximos são os cisnes. Os cisnes são maiores que os gansos, e o ganso é maior que o pato. E eu vou citar aqui algumas raças de ganso. Gansos eles são muito utilizados como animais, tanto de produção como ornamentais, e também como animais de guarda, já que eles têm uma natureza bastante agressiva. É chinês branco ou chinês pardo. É uma raça de ganso conhecida como chinês. Essa raça lembra um cisne. E eu diria que é a raça mais famosa, já que possui o pescoço longo e curvado, um porte elegante e belas plumas. Dentre as demais raças de ganso, esta é a que melhor se adapta ao clima brasileiro. Tem também o ganso africano, que eu já vi aqui no Botânico de São Paulo, e tem o ganso canadense. O ganso canadense é a espécie de ganso que tem o voo mais longo e que tem mais instintos naturais. Ele é uma ave migratória. Papagaio do mar. O papagaio do mar é um nome comum dado às aves da família dos alcídeos, pertencentes ao gênero Fratecula. Existem 3 espécies conhecidas como papagaio do mar. O papagaio é só um nome, elas não têm ligação com o papagaio verdadeiro. Elas vivem em sua maioria no Atlântico Norte e cobrem áreas que vão da costa nordeste dos Estados Unidos à da Islândia e até a Groenlândia e a Rússia. Elas vivem até mesmo abaixo da Inglaterra e da França.
No passado, essas aves foram muito caçadas. Hoje em dia, elas sofrem com a poluição e com as redes de pesca, em que elas podem ficar presas. Além disso, com uma pesca predatória nas águas, onde esse tipo de ave costuma se alimentar, falta alimento e com o aumento do nível do mar por causa do aquecimento global, algumas dessas colônias são inundadas pela água, o que é muito triste. Gaivota. As gaivotas são aves marinhas da família dos larídeos, e elas são conhecidas vulgarmente como pombo da praia. Albatroz. Os albatrozes, incluindo os piaus da família biológica dos diomedeidos, distribuem-se por quase toda a extensão do Oceano Antártico e norte do Oceano Pacífico. Os albatrozes estão entre as aves voadoras de maiores dimensões. Bom, é isso, chegamos ao fim desse vídeo, desse episódio no caso. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acrescentariam, o que vocês acharam. Enfim, qual dessas espécies vocês mais gostam, vocês mais acham bonitas, mais belas, mais interessantes. Enfim, coloque aqui nos comentários a sua favorita. Maratonem essa série Vida Sob as Ondas e estejam preparados para o próximo episódio que eu vou lançar, né? Bom, é isso. E se inscrevam no canal caso vocês queiram ver mais vídeos como esse. Deixe o like caso você tenha gostado. E compartilhe o vídeo, me apoie, porque deu bastante trabalho para fazer a pesquisa. E é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau.